Olá, como vai você? Falamos do Estatuto da Criança e do Adolescente mais uma vez. No nosso primeiro encontro e também no nosso segundo encontro, falamos que a criança tem direito prioritário no serviço médico hospitalar. Agora, falamos da criança portadora de deficiência. Essa tem seus direitos ampliados, tem direito à prótese, tem direito a medicamentos. A mãe que se encontra desamparada tem direito de seu acompanhamento, seja no pré-natal ou no pós-natal, inclusive com oferta de alimentos para que a criança cresça saudável. Falaremos também de um importante instrumento, de um remédio jurídico que nós temos, o mandado de segurança. O interessado, o responsável, o pai, a mãe, tem direito a impetrar mandado de segurança contra o poder público que está omisso no seu dever da oferta de medicamentos à criança ou adolescente portadora de deficiência e que necessite deste medicamento. Mais uma coisa, o Ministério Público também pode e deve agir. O Ministério Público pode impetrar uma ação civil pública para defender o interesse de apenas uma criança. Essa possibilidade está presente no ECA. Mais uma coisa que você, que vai fazer o concurso público, deve saber. Além do acompanhamento que a criança tem direito, caso esteja internada na rede hospitalar, ela tem direito de não sofrer qualquer tipo de maus tratos. Imagine uma criança que se encontra com lesões pelo corpo, né? Ela está com várias lesões pelo corpo. O diretor, o professor, pode interrogá-la, pois se há suspeita de maus tratos, o conselho tutelar deve ser comunicado. O professor ou o diretor que não comunica, que é omisso, né, que não chama o poder público através do seu conselho tutelar para verificar a real situação da criança, comete infração administrativa. Cuidado, numa prova você pode marcar que vai gabaritar. Você pode marcar infração administrativa para o funcionário público, professor, supervisor, orientador, diretor, todos estes que suspeitando, com uma suspeita forte, né, de que a criança esteja sofrendo maus tratos, nada faz. Falaremos agora do dever do Estado em relação à educação de qualidade. Todos nós sabemos que o Estado é obrigado a oferecer educação pública de qualidade. A educação básica é obrigatória e gratuita para as crianças que vão de 4 a 17 anos. No caso do deficiente físico, preferencialmente, ele deve ser atendido na rede regular de ensino. Comete crime quem coloca a criança numa situação vexatória. Nós chamamos isso na escola de bullying, mas o bullying ultrapassa as fronteiras escolares. Chega à comunidade, chega à vida escolar da criança, chega mesmo ao seio familiar. Diante de situações vexatórias, a criança cresce com traumas. Esses traumas podem impedir que a criança desenvolva aptidões cognitivas, como também de personalidade. Pode crescer uma criança tímida, pode crescer uma criança de costas para o mundo, e tudo isso, claro, nós não queremos. A criança também não pode ser submetida a tratamento desumano, tratamento violento e, sobretudo, aterrorizante. É muito comum você aterrorizar a criança, encher de ameaças, mas nós devemos estar atentos que essas ameaças também podem inibir o comportamento sadio da criança. Um outro fato bastante interessante diz respeito à inclusão do artigo 18A no ECA. É a famosa Lei da Palmada. Muita gente não compreendeu muito bem a essência da lei. A Lei da Palmada, ela não vem impedir qualquer castigo físico, apenas em duas situações: sofrimento físico insuportável para a criança ou lesão. Se a criança sofre uma lesão, é claro que o pai responsável, o executor, seja ele qual for, poderá ser enquadrado no artigo 18A, chamado Lei da Palmada. Mas
mais uma vez, a gente vai frisar, e nós devemos frisar, não é qualquer castigo físico. É aquele castigo físico insuportável. É aquele castigo físico que a criança causa a ela um sofrimento ao extremo, né? Um sofrimento que ela não merece sofrer enquanto criança, enquanto uma pessoa que está em processo de desenvolvimento. A lesão também é fácil da gente identificar. Lesão também não pode. E a pessoa estaria ali inserida e responderia pelo artigo 18A, que foi incluído recentemente no ECA. Mais uma coisa que eu gostaria de frisar, dessa vez uma nova inclusão no ECA, o artigo 18A, aliás, o artigo 18B. O artigo 18B fala de algo que todo mundo já sabe. Nós não podemos maltratar, nós não podemos violentar, ridicularizar e muito menos humilhar a criança, sob nenhum pretexto. É lógico que tem muita gente que utiliza do seguinte pretexto: estou educando a criança. Nós não podemos utilizar do pretexto da educação, né, para utilizar ou valer-nos desta prática. No futuro, a criança cresce com atitudes violentas, ela cresce com atitudes que nenhum de nós queremos. Cresce uma criança, claro, traumatizada com tudo isso. Para finalizar, vamos falar das medidas socioeducativas. Elas são aplicadas aos executores de maus tratos, seja quem for. E quem pode aplicar? O Conselho Tutelar, especialmente quando se trata de parentes muito próximos. Que tipo de medidas a gente pode tomar quando se trata de pessoas de dentro de casa, pessoas da família? No primeiro momento, o encaminhamento do agressor a programas oficiais de capacitação, de conscientização sobre o que é uma família, sobre como proceder com uma família. Também nós temos uma outra medida socioeducativa, que é o encaminhamento psicológico ou psiquiátrico. Muitos pais apresentam, né, distúrbios psicológicos, psicopáticos, né, psiquiátricos, e esses distúrbios acabam afetando o dia a dia da criança, acabam afetando o bem-estar da criança. Muitas vezes, o pai, a mãe, deve ser encaminhado a tratamento especializado. Outras vezes, a própria criança desenvolve traumas e ela mesma deve ser encaminhada a esse tipo de tratamento. A criança também, muito rebelde, é aquela que, de certa forma, está colaborando ou corroborando para que o pai ou a mãe tenha práticas violentas, ela pode também ser inserida em programas de conscientização, de desenvolvimento da criança dentro de uma perspectiva moral satisfatória e ética. Não eliminamos também a possibilidade dos maus tratos serem mais graves. Aí o poder público, com a força do Código Penal, claro, além das medidas socioeducativas que o Conselho Tutelar, claro, adota, poderia tomar medidas mais duras que iriam da multa ou até mesmo a prisão do responsável. Por hoje é só. Falaremos no próximo encontro mais sobre o ECA. Boa sorte para você que vai prestar o próximo concurso público. Fique atento.